Olá, tudo bem? Que alegria ter você em mais uma classe da nossa escola sabatina. Sabe que todo dia, o nosso dia marcado, esse horário, a gente está aqui já esperando você para compartilharmos, eu e você, e nossos convidados, um pouquinho mais do que aprendemos durante a semana na nossa lição da escola sabatina. E lição fantástica, né? Nós estamos terminando, hein? Já é a 12ª lição da missão de Deus, a minha missão. Essa daqui, podemos até dizer que já está dando muita saudade. Como a gente aprendeu a maneira assim, mais cordial, né? A maneira mais missionária, a maneira que Cristo ensinou. E cada exemplo que a Bíblia, que o autor trouxe da Bíblia para a gente, como isso vai nos ajudar a termos contato com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros de trabalho, também com os nossos amigos, né? Mas, olha, acaba uma, já começa a outra. Aprender de Deus sempre é o máximo, é aquilo de bom, de melhor que a gente pode aprender é sobre Deus. E está aqui, ó. Essa lição aqui vai ser muito bonita também, tá? Não sei se você já tem aqui, ó, o livro dos Salmos, a gente vai aprender os objetivos de Salmos, como é que os Salmos foram feitos, qual a finalidade dele, e a gente vai aprender também nas nossas orações, no nosso dia a dia, salmodiar, louvar cada vez mais a Deus. Então, assim, é imperdível. Você que não tem a lição ainda, o Kevin vai botar agora um telefoninho ali, ó, essa daqui já tem dona, hein? Mas temos mais ainda, vai pedindo aí para nós, eu quero a lição, estou sem lição, preciso da lição. Manda ali nesse númerozinho que vai aparecer aí dentro, fala o teu nome, coloca o teu endereço para a gente já enviar, porque dentro de 3 semanas, mais ou menos, a gente vai estar começando a lição. Não perca tempo. E olha, hoje, todas as nossas classes são especiais, mas hoje também é muito especial. Eu quero começar a apresentar aqui, mostra lá, Kevin, os nossos amigos. Ô, Joel, vou pular você agora, tá? Depois eu vou falar do você. Doutor Celso, que bom, ó, já botei você na frente do Joel, isso já é um... Certo? Muito bom tê-lo aqui conosco, muito obrigado, tá? Você que está aí, olha, o doutor Celso saiu lá de Paraguaçu, veio aqui para Varginha, para compartilhar comigo e com você, com o Joel, um pouquinho daquilo que ele aprendeu da nossa lição. Vai ser bom, tá? E você, que é de Paraguaçu, que não conhece a igreja ainda, vai visitar uma igreja linda, linda, é uma igreja mais linda do distrito. Nós, Varginha, vai refazer tudo de novo só para ganhar da deles, tá? Mas a igreja deles, ó, ficou linda. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria, né? Estar congregando com os irmãos, participando das missões que Deus prepara para a gente de uma maneira tão carinhosa, de uma maneira assim tão especial. Então, eu fico muito feliz de estar aqui para poder, em reunião aqui, discutirmos um pouquinho aqui sobre a 12ª lição, que fala de um livro extremamente importante, peculiar e que tem muitas coisas para a gente aprender sobre ele. Amém. Como é que está a família? Está tudo bem. Quer mandar um abraço para alguém lá? Quero mandar um abraço para todos os irmãos da igreja. Tivemos a inauguração da igreja agora no dia 9. Foi uma verdadeira bênção. Aquilo é um milagre que nós pudemos presenciar assim desde da colocação do primeiro tijolinho ali até os últimos estágios da construção, e ficou realmente muito bonita. E isso a gente tem como uma prova viva do Deus vivo que nós temos atuando nas nossas vidas, nos capacitando, nos dando condições para que nós possamos ganhar almas para Jesus. Amém. Não é? Então, eu quero mandar um abraço para cada membro ali, para as pessoas que estiveram também nesta festa e para as pessoas que ainda vão estar. Porque festa temos todos os dias quando nós pensamos numa reunião em nome de Jesus. Amém. E assim, eu tenho amigo fofoqueiro que estava lá, tá? Ah, pois é. Não me falou que estava muito 10. Estava muito bonito. Joel, meu brother, como é que você está, Joelzão? Estou sentado. Sério mesmo? É. Mas parece que está em pé, cara. Eu estou sentado porque eu estou cansado, mas estou Que bem. cansado nada. Essa semana me falaram que foi tranquilo lá. Só era das 8 da manhã às 18 da noite. É por aí mesmo. Mas está bem, graças a Deus. Que bom, mandar um abraço. Eu sei pelos teus olhinhos quando você está querendo mandar abraço para alguém. Me conta aí. Rapaz, meus olhinhos estão na lição do Celso. Ah, tá. As anotações dele. É porque a gente falou assim que você se dirigiu a ele como doutor Celso. Para quem não sabe, ele é doutor porque ele é médico, né? Sim. Existem
algumas profissões que Se chama doutor, né? A nossa não, né? Aí eu tô olhando ali, tô parecendo uma fórmula, assim, sabe? Ah, tá, de remédio? É risco, é bolinha, sabe? Eu tô tentando decifrar ali. Você sabe que é memória fotográfica. Eu tenho memória fotográfica. Então, eu realmente, as minhas anotações, a minha Bíblia, não vou nem mostrar para vocês. Ela eu achei interessante. Aí, ó, mostra aqui, ó. Olha, é bolinha, é risco, sabe? É realmente uma receita, muitas anotações a gente faz. Uma receita espiritual essa aí, né, Celso? Memória fotográfica, para saber onde estão as coisas aqui. Eu posso riscar de 30 cores, não vou saber nunca onde está. Vai lá, Joel. Eu quero dar um alô, um abraço aí para algumas pessoas. Para minha mãe, lá em Poços de Caldas, a Dona Maria, que assiste a gente. Um beijão, Dona Maria, ó. Pediu para você me tratar bem. Eu trato ele muito bem. Ó, não é na frente das câmeras, não, atrás das câmeras. Ah, não, aí já é outra história. Então, senão ela te... Tá, Dona Maria, eu sou gente boa, Mandar um alô para a Mara e o Roberto, e a Roberta também. Isso, Mário e Roberto, um beijão, tô com saudade deles. Eu não os vi na igreja, nos dias que eu estava aqui, eu viajei muito. Mas Deus abençoe também. A Mara está passando por uma cirurgia, né, no joelho, então Mara, melhoras para você, tá? Estamos orando por você, Deus abençoe você, sua família. O Roberto também vai passar por uma cirurgia no joelho também, no mês que vem. Então, que Deus possa estar conduzindo vocês aí, amém. Tá certo? E eu tive uma surpresa esses dias de uma pessoa lá de Campo Belo, né? Me parou na rua, falou, olha que legal, eu tenho assistido a lição aí com você, com o Jefferson. Ela elogiou mais eu, tá? Não, mas você é o melhor. Não mas sou, eu não. sou na tua sombra. Sei que ela elogiou eu. É você, o Elton, assim, eu só faço perguntas. Aí eu falei assim, não, vamos elogiar o Jefferson também, senão ele manda a gente embora do programa. Dona Inês, você nunca mais elogia. Vai ser o ano inteiro agora, nós temos que aguentar isso. Ainda bem que quando vai acabar já. A Inês é a mãe da Rismeme, que é professora de música no Colégio Adventista aqui. Eu conheci, e a Rismeme é casada com ela Carlos. quando a mudança da Rismene. Sua vizinha mora do lado eu conheci ela. Um beijão para a senhora também, para o pessoal. Agora você lembrou dela? Hã? Lembrou dela, então? Lembrei, um beijão sim, um beijão para ela, tá? Um beijão para todo mundo. O pessoal de Campo Belo lá, né? Assistindo aí. A gente tá crescendo. Não, só tá em Campo Belo, pela beleza do nome, já valeu todo o tempo que nós gravamos. Campo Belo é a cidade dos meus pais. Os meus pais são de Campo Belo, os meus avós são de Campo Belo. Qual a família de lá? Os meus tios Fiorini, Maia e Fiorini. Então, um abraço para todos os Maia e Fiorini de Campo Belo também. Amém, aí, ó, a gente vai longe. E eu esqueci aqui, na verdade, não esqueci, retardei a memória. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, que hoje não está se sentindo muito bem, está um pouco acamada, um pouco gripada, está acamada, e que Deus possa providenciar na saúde dela. E oi, Ellen, para onde eu falo ali. Aqui. Um beijo, te amo. Opa, ficou bonito aqui o negócio. Pessoal, olha, se a gente for mandar abraço, vai mandar abraço para muita gente, que a gente tem muita gente que a gente gosta, que curte a gente, né? Eu quero muito, muito também mandar um abraço para Thelma. Thelma, para você, um beijão, o Romanelli. Quero mandar um abraço também, eu esqueço sempre da irmã do... Fala que é... do Urupês. A igreja do Urupês. A irmã Luama. Ô, mano, só me perdoe, mas... Eu, para nome, até o meu eu esqueço às vezes, tá? Mas assim, Dona Luama, antes de nós termos o podcast, ela já é assídua assistente da nossa escola sabatina. Assistente não, como é que fala? Assistidora, tá? Porque esse português nosso aqui é terrível. Olha, mas para todos vocês, um beijo, querido, e que Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos agora naquele momento especial da nossa classe, que é o momento da oração. O Dr. Celso vai orar, vai interceder por você, vai orar para que Deus ajude, que aquele teu desejo que está no seu coração, Deus, juntamente conosco aqui, Deus haja, te dê o melhor. Se o melhor é o que você quer realmente, que Deus te dê o que você quer. Se não for o melhor, que Deus faça na tua vida o melhor. O milagre que você precisa, Deus vai, assim, fazê-lo na hora necessária, na hora certa. E enquanto o Dr. Celso estiver orando, eu, Kevin, tudo bem, Kevin? Eu, Kevin, já vamos estar aqui orando junto, certo? E você aí também não esqueça, ora com a gente. O senhor ora para nós, Dr. Celso. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, no seu santo sábado, para te adorar, te glorificar e bendizer o seu nome. Amém. Nós queremos, Senhor, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida.
Queremos pedir perdão pelos nossos pecados e nas nossas petições do coração, que o Senhor as conhece, que o Senhor as atenda conforme os seus planos para a vida de cada um de nós. Amém. Fique com o pessoal que está também nos assistindo, né, em casa, e que possa o Senhor dar bênçãos sem medida para cada espectador e a sua família, obviamente. E que todas as coisas aconteçam conforme a sua vontade, Senhor. Amém. Fique conosco também aqui nesse programa, na recapitulação da Escola Sabatina. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, a nossa lição, ela tem como título hoje Esther e Mordecai. Essa lição trata, para mim, de um dos livros da Bíblia mais curiosos, certo? E a gente vai tratar um pouquinho a circunstância com que o autor coloca as pessoas que amam a Jesus testemunhando. E às vezes a gente se coloca também em situações parecidas com a de Esther e com a de Mordecai. Então, assim, olha, você que está aí, preste atenção a partir de agora, que você vai ver assim como é importante a fidelidade com Deus. Sim, não só quando a coisa está boa. Tem uma música do Carlos, eu já lembro o nome dele aqui, que diz assim: como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado, quando tem amigos e quando acaba tudo. A música continua. E aqui a gente vai ver exemplo de pessoas que foram cristãos no momento de dificuldade. Dr. Celso, quando a gente olha uma situação como a de Esther, como a de Mordecai, que estavam vivendo num país fora do país deles e tendo que continuar sendo fiel a Deus, que lição que isso tem para a gente no nosso mundo contemporâneo de hoje? Eu enxergo ali nessa lição 4 vertentes muito importantes de raciocínio para nós. Primeiro, a fé. Né? A fé de Esther e de Mordecai trouxe para nós uma lição muito grande, né? Porque eu preciso citar aqui o capítulo 4 de Esther, no versículo 16, é muito importante, porque isso aqui vai absolutamente toda a essência daquilo que nós precisamos trazer para a nossa vida atual, que diz o seguinte, Esther 4, no versículo 16, diz: vai, ajunta todos os judeus que se achem em Suzã. Suzã, então, era a cidade. Era a capital, né? Era a capital da Pérsia, ali na ocasião, onde Xerxes, né, que é Assuero, que era o rei naquela época, era quem comandava ali. Então, ela, por ser uma judeia, e Mordecai também, eles passaram por uma situação onde eles tiveram que realmente colocar à prova a sua fé. Eles tiveram a sua fé à prova ali. Então, ele diz assim, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Nós vamos ver o contexto disso durante a lição, mas está aqui. Depois irei ter com o rei. Agora, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Isso aqui eu achei muito importante. A disponibilidade dela para que Deus pudesse atuar na vida dela é a segunda vertente que eu enxergo. A fé de Esther. A disponibilidade para a atuação de Deus na vida dela. Que o livro todo fala de um propósito de Deus, né? E está se falando muito, né? Esse trimestre está se falando de missão. E está falando muito de missão transcultural. Quer dizer, ela era uma judeia que estava fora do seu ambiente, fora da sua zona de conforto. E, num determinado momento, ela precisou mostrar isso. E foi exatamente nesse momento onde ela disse assim: se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu estou nos caminhos. Amém. Né? E, por fim, a questão do jejum e da oração, que foi o que nós lemos aqui, que é talvez a melhor forma que nós temos de providenciar a nossa comunhão com Deus, é uma conversa com Ele e um jejum para preparar o nosso espírito para estarmos mais compatíveis com Ele. Né? O próprio Jesus falou, né, a oração e o jejum, né, o Joel, como sendo uma das portas, né, ou vamos dizer, uma chave
principal para lidar com algumas questões, com todas as questões espirituais, né? Mas com algumas em específicas, ele só através da oração e jejum. Quando você olha esse quadro de Esther, você pode ampliar um pouco mais o quadro para a gente, Joel? Como é que você vê essa questão deles lá na Pérsia, certo? Judeus, sendo como um exemplo, que é um exemplo que até hoje, né? A gente vê os judeus comemorando a questão do Purim. Como é que você vê esse quadro todo? Já dá esse quadro todo para a gente entrar na lição, o senhor já entrou, mas para a gente já começar os dias da lição. Tá, eu vou analisar dois aspectos aqui. Eu acredito que o desenvolvimento da fé, talvez ele, em alguns contextos, ele se dê no momento mais difícil para se desenvolver fé e no momento de demonstração dessa fé, quando a fé é exigida, é que você vai saber o tamanho da fé que você tem. Sim. Por que eu digo que geralmente a fé ela é desenvolvida num contexto difícil? Porque vamos dizer assim, exige uma perseverança para você desenvolver a sua fé num relacionamento com Deus quando as coisas estão bem. Os momentos onde as coisas estão bem são os mais difíceis de você desenvolver a fé. Porque está tudo bom, né? Porque está tudo bem, entendeu? E nos momentos de dificuldade, de adversidade, vai ser revelada a fé que você desenvolveu, certo? Então, às vezes, quando está tudo bem na nossa vida, é perigoso, porque a gente precisa de muita perseverança, de muita insistência para estarmos nos relacionando com Deus e desenvolver uma base para a fé. Agora, nas questões específicas de Esther e Mordecai, esse episódio aqui ele se passa depois do cativeiro babilônico. Agora a pergunta é: o que eles estão fazendo ali, né? Então, o povo ficou cativo em Babilônia durante quanto tempo? 70 anos. 70 anos. E onde eles nasceram? Ela, pelo jeito, foi ali também, né? Eles os dois estavam ali, né? O povo foi assim, o povo de Deus ele sempre foi do contra, tá? Não generalizando todos, mas assim, qual que era a instrução quando o rei da Babilônia estava para invadir Israel? Qual que era a instrução que Deus passou para o seu povo através de Jeremias, principalmente? Se entreguem, vão como escravos para a Babilônia. Mas seria uma escravidão favorável. Quando você olha lá no livro de Jeremias, como é que seria essa escravidão? Eles teriam a oportunidade de plantar, de viver uma vida normal ali. Só que o orgulho impediu que eles aceitassem essa condição. Porque eles eram escravos no Egito, agora a gente vai se tornar... Escravos, isso era o orgulho nacional, né? Então, eles não queriam ir. Quando houve a libertação do povo, agora vocês vão... Aí o que eles fizeram? Não queremos ir, queremos ficar aqui. Certo? Então, esse é o quadro. Mas, assim, eles sempre tiveram em mente quem eles eram. E eu acredito que o permanecer ali também foi providência de Deus. Deus usou essa situação para poder se revelar para outras pessoas. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías 49, verso 6. Isaías 49, verso 6. Pode pegar lá a Bíblia, pode ir abrindo com calma. Olha o nosso verso, para você ver tudo que eles estão falando aqui. Olha como vai casar agora. Farei também com que você seja uma luz para os gentios. Transcultural. Lembra? Gentil, judeu, gentil era totalmente fora do contexto, né? Para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Quando a gente olha o quadro agora, você falou uma coisa aqui, por isso que eu já puxei o verso. Fé, jejum, oração, a persistência, o trabalho da fé, mas o motivo da fé. Então você disse que às vezes a permanência deles, e aqui o verso diz que talvez sim. Sereis minha testemunha lá para ser minha salvação, termina o verso. Ou seja, Deus usou Mordecai, usou Esther para se revelar, né? Quando a gente olha esse quadro, agora olhando esse quadro, vamos lá. Como é mais fácil eu viver? Num país onde as minhas leis são a favor da minha religião ou num país onde
elas são contra a minha religião. Tudo que eles pregam lá, que o país pega diferente do que eu creio. Bora lá, doutor Celso. A lição traz um local, né, numa ilha britânica, na Inglaterra, que chama Pitcairn. Ali, todos eram adventistas. Então, a gente observa que, apontando esta questão e colocando justamente dentro da sua pergunta, é muito fácil você guardar as leis que estão favoráveis para a sua crença, para a sua fé, né? para a doutrina que você escolheu, digamos assim. Mas tem um detalhe aí que o Joel falou, uma coisa importante, me remeteu a um raciocínio sobre limite da nossa fé. Deus nos testa no limite da nossa fé. Olha a história de Abraão. E muitas outras histórias que a gente não teria tempo para contar aqui, mas você vê que todos os momentos de maior adversidade que uma pessoa está, ela está sendo testada. E ali realmente ela vai exercer a sua fé, que não é da nossa natureza. Não, né? Ela precisa de que Deus nos capacite, nos renove e nos reforce a fé diariamente. Então você vê que esse local o pessoal guardava as leis de Deus ali, era tudo, né, tudo certinho. Mas você imagina no contexto de Cristo. Quando Cristo veio a esse mundo, ele não foi sequer reconhecido. As pessoas guardavam ali o sábado, porque eram judeus, porque era a lei de Deus, porque era a lei mosaica, mas, no entanto, eles não faziam aquilo de uma maneira sincera. Era lei pela lei, e aí é que está, a fé vem do coração. Então, quando você vai guardar a lei, tem esse quesito de extrema necessidade, que é você guardar a lei por amor a Jesus. A Jesus, por amor não a por Deus, obrigação, né? Não por obrigação, né? Conforme os fariseus, que eram hipócritas. E aí, Isaías 29 diz exatamente isso, em relação a sua boca e os seus lábios honrarem a Deus, mas o seu coração está distante de mim. Agora, o doutor Celso falou uma coisa aqui muito interessante. Quando as leis são a nosso favor, é muito mais fácil, né? Mas a lição e a história do povo de Israel mostra que, mesmo a lei, mesmo o país sendo a favor, o povo sempre buscava idolatria. Aí vem naquilo que você falou antes, né? Que às vezes os momentos fáceis são os mais difíceis. E assim, a gente precisa estar atento a essas histórias aqui, porque o povo judeu viveu em harmonia. Ali não eram poucos judeus. A gente vê que quando foi dado o decreto de morte, era uma multidão muito grande de judeus. E eles viveram ali, de certa forma, em harmonia ali. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte: a mesa, o jogo, pode virar de um momento para o outro. O motivo pelo qual as coisas mudaram foi fidelidade a Deus. Em primeiro ponto, Mordecai, ele não se inclinou diante de Ramã, porque ele entendia que a adoração somente a Deus, né? Seria somente a Deus. E ali a atitude de um homem só, ela mudou a vida de todos os judeus que estavam ali. E ali foi fidelidade em cima de fidelidade. A fidelidade de Mordecai, depois ela se estende a uma responsabilidade, né? Foi colocada sob a pessoa de Esther, ela foi fiel, e no final ela falava: se eu perecer, eu pereci. Se morrer, eu morri. Mais fiel, né? Mas eu vou fazer a vontade de Deus. Agora, uma coisa interessante, vem cá. Vocês estão falando a mesma coisa, que isso que eu estou gostando. Sinal que a lição, só eu que não estou entendendo, mas vocês estão quase estão ficando lá. Vamos lá. Eles estavam num país já há 70 anos, vamos dizer. A Esther devia estar lá 20 e poucos anos. A idade que ela tinha, né? Mordecai devia ter lá os seus 40 anos, porque ele era primo, vamos ter 37, 40 anos. Ou seja, mesmo estando num país onde a cultura era diferente, parece-me que a lição e a Bíblia deixa isso bem assim em voga, que a cultura do país não aculturou eles. Não. Isso eu acho importante a gente frisar. Porque aí a gente traz para o micro para entender o macro. É muito... vamos lá. Geralmente, nós temos uma linguagem mais fácil com aquilo que nós somos familiarizados. Por exemplo, se estivessem aqui 3 doutores médicos conversando e nós 2 aqui,
né? E eles batendo o papo deles. Nós ia estaríamos embora. confortáveis? Nós ia embora, não. Desconfortáveis? Porque tem uma linguagem familiar, né? Ou se tivesse aqui o concernente à tua profissão ou a minha, né? Ia estar perdidinho. Então, nós teríamos uma facilidade de conversar, né? E outros ficariam Perdidinho. Né? Agora, no campo espiritual, ou vamos lá, fala-se muito das tribos, né? Quando a gente olha para adolescentes, principalmente, cada grupo procura ali, cada pessoa procura estar num grupo onde as ideias, né, elas sejam similares, parecidas, mais confortável. Nós, como cristãos, estamos numa sociedade, né, e aí vem uma dificuldade, vou até colocar como uma dificuldade. Nós estamos numa sociedade onde tudo tem se tornado, o erro tem se tornado algo muito natural e até um incentivo para o erro. E a gente tem que cuidar com isso. Né? Eu coloquei aqui grifei na minha lição aqui, ó. Nós somos peregrinos em terra estranha, essa é a realidade. Então, para manter essa identidade que nós temos, em meio a essa cultura que nós vivemos, nós já sentimos um pouco de dificuldade. Tem mais. Nós sentimos um pouco de dificuldade em demonstrar as nossas crenças, mesmo no meio cristão hoje. Do jeito que está hoje? Né? O doutor Celso foi muito objetivo no início. Né? É fé, é oração, é jejum para permanecer firme, senão... Agora, imagina você manter a sua identidade num costume diferente, em uma terra e uma língua diferente da sua, né? Longe da sua pátria. Aqui no Minha Consagração para Hoje, meditação matinal de 1989, tem um trechinho que diz assim: o mundo hoje é tão contra a religião verdadeira quanto sempre foi. E ela diz assim: o espírito de perseguição será despertado contra os fiéis que não condescendem com o mundo, nem se deixam levar por suas opiniões, seus favores ou oposições. Isso é... Enfrentar esse tipo de oposição vai requerer o que de nós? Persistência e fé mesmo, hein? Desenvolvida quando e onde? Agora, no tempo bom. E olha aqui, doutor Celso, eu sei que você vai falar, você já vai emendar aqui, ó. Os cristãos são as joias de Cristo. Devem brilhar intensamente para Ele, espalhando luz do seu amor. Olha que chique. Está no livro Comentário Adventista, né? Volume 4, página 1298. Muito bem. O que eu percebo aqui dentro também de relevância aqui ainda no domingo, é como que os judeus daquela época tinham que driblar aquela situação. E isso nós transportando para os dias de hoje, como nós devemos também fazer. Que mundo nós vivemos? Nós vivemos no mundo cristão? Não, nós vivemos num mundo onde as pessoas se intitulam cristãs, mas a prática do cristianismo ela é pouco vivida, e nós sabemos disso, nós assistimos isso. Você ter ali o verdadeiro cristianismo nas suas ações, nos frutos do Espírito revelados em você, é uma coisa que você não assiste assim. Né? Todo mundo é cristão, todo mundo acredita em Cristo, todo mundo está esperando Cristo voltar, mas qual é a verdade que isso está dentro do coração das pessoas que estão se intitulando cristãs e estão falando isso? Né? Mordecai e Esther, aqui nesse momento, eles administravam como que eles viviam ali. Muitas coisas dentro da tradição que eles viviam, né, eles viviam as tradições, como a gente vive as tradições. Você é convidado pela sua família que não é cristã, vamos supor, né? É convidado para uma festa lá na sua família que não é cristã. Você ama a sua família, você tem seus irmãos, você tem aí, e você vai deixar de ir? Não, você não vai deixar de ir, você vai e vai administrar todas as suas ações em meio àquelas intempéries ali, aquelas contradições da nossa, dificuldades ali, que eles fizeram porque eles optaram por ficar ali. Como o Joel disse, muitos foram embora depois desse cativeiro, né? E muitos optaram por ficar, e eles foram quem optaram por ficar. Mas eles então administravam
esta permanência deles ali. Mas no momento certo, quando eles foram colocados à prova para não infringir a lei de Deus sobre as leis dos homens, Antes de obedecer a Deus, Mordecai não se curvou. É aí que está. Agora, uma coisa interessante, já na lição de segunda-feira, mostra que nem o auge do palácio fez com que Esther pendesse a fé, ou seja, assim, não, será que vale a pena eu me arriscar? Eu estou bem aqui, eu posso chegar para o rei, porque a Bíblia diz que o rei amava ela, amou ela mais que as outras. Ela podia, com charme, chegar lá, eu sou judia, mas, olha, eu estou aqui, eu posso viver o costume seu, eu não tenho nada a ver com aquele povo. Mesmo estando no auge, preferiu permanecer com o povo de Deus. Eu acho isso lindo nessa história. Uma frase que me chamou muita atenção no livro de Esther é quando fala assim, quem sabe não foi para esse momento que você... eu acho lindo, né? Não é para isso que você está aqui, não é para esse momento que você foi preparado. E isso, na nossa vida, vão existir momentos que vão exigir de nós algo muito peculiar, muito singular, que talvez nunca mais na vida seja exigido. Então, e tem que estar pronto para aquele momento. Né? São os pontos de virada, entendeu? Assim, a situação muda do favorável para a dificuldade de um minuto para o outro. De repente, tudo está bem, nós não temos, isso é importante a gente frisar. Nós vivemos, às vezes, sob uma falsa segurança, que ela pode ser proporcionada por uma vida financeira estável, por alguns bens, estável, por uma moradia, por uma situação favorável do país, por uma boa saúde que talvez você esteja gozando. Mas não temos garantia disso, em nenhum momento. Vamos aí, a gente pega a Ucrânia lá. A área que foi invadida na Ucrânia, existiam igrejas maravilhosas. Uma das cidades lá, o adventismo era muito forte lá. E no outro dia... Não tinha mais nada, as pessoas tiveram que fugir. Assim, uma vida boa, as pessoas viviam uma vida boa, evangelizando, louvando a Deus, aos sábados, a igreja cheia, entendeu? E de um minuto para o outro, já não tinha mais. Então, nós não temos controle sobre a nossa vida. Não temos. O que nós precisamos ter é o controle sobre a nossa vida espiritual, e aí eu não quero colocar assim como algo, uma soberba. A gente precisa ter controle sobre a nossa vida espiritual, que eu quero dizer assim, sobre as ações que isso é pertinente a você. As suas ações, as escolhas que você vai tomar. A pertinente a você, a leitura da Bíblia é pertinente a você, o evangelizar o outro é pertinente a você. Está certo? Eu gostei de algo que o Celso falou aqui. Você estar numa festa, você não ir é mais fácil. Para você administrar a situação lá dentro. Você ser o cristão, você carregar a sua identidade cristã em ambientes... É lógico que nós estamos colocando isso dentro de um parâmetro, dentro de um contexto. Não vai querer ir para o motel aí também agora, não, aí também não, né? Não é isso que nós estamos dizendo. Foi bem explicado, uma questão de família. De família, um convite, né? Para você... Porque tem convites que são feitos a mim, eu não aceito. E quando é que você testemunha mais? Questão da família, eu vou lá e o que o senhor falou, a gente administra. E o testemunho seu vai ter mais peso aonde? Você ficando em casa? Não, onde eu tenho que testemunhar é lá, né, doutor Celso? A gente fala muito da questão da zona de conforto. Sim. Tá muito em voga essa expressão, né? Temos que sair da nossa zona de conforto. Porque é muito mais fácil você ficar quietinho ali. É muito mais fácil até você ficar mais embutido e seguir, sim, as leis, né, de uma maneira que te convém. Porque quando você entra numa dificuldade para evangelizar, aí sim você vai estar assim, exercendo a essência daquilo que é o cristianismo. Você tem que sair da sua zona de conforto. Aí eu lembro de Eliseu, quando passava, aquela mulher que nem era judia. Lá vai um homem... de Deus. Se ele ficasse na zona de conforto, lá na cidade dele, você fala, não, vou ter que caminhar agora, andar 20 quilômetros para chegar na outra cidade, a mulher jamais iria ver um homem de Deus, ela conhecia ele só pelo caminhar, pelo jeito, ou seja, as pessoas elas têm que nos conhecer no dia a dia, nas nossas tarefas, sabe? É quando a gente se comunga entre nós e elas, é ali que a gente é conhecido, nossa fé testada. Agora, chega um pouquinho, quero botar um encrenque para vocês dois, sei que se vira. Tem duas circunstâncias aqui
que eu acho legal, e eu queria tratar essas duas circunstâncias que eu achei muito bacana na lição. Primeiro, uma circunstância, Mordecai fala, não diga que você é judia. Na outra circunstância, agora fale que você é judia. Como eu entendo isso para os dias de hoje? Se virem. Olha lá, ó. O homem do rabisco está lá. Eu, na verdade, fiquei pensando exatamente nisso. Eu me parei nesta encruzilhada também, porque eu fiquei tentando responder esta pergunta. E dentro da minha pequena compreensão, eu pedi ajuda a Deus. Aí é que está, não é? E essa é a resposta que eu tive. Eu preciso pedir ajuda para Deus para que Ele possa me ajudar a escolher de maneira certa. Quando é que eu devo e quando é que eu não devo? E por que que o tio, né, o primo, né, que criou a Esther, que tinha por ela um amor de filha, né, depois que os pais morreram, ele, num momento, preservou, e no outro ele falou, você se lança, porque se você não for, acabou. Você que vai pagar esse ônus, né? E Deus vai dar um outro jeito aí, mas você e a sua família vai. Então você agora. Então eu fico pensando assim: nós não temos todas as respostas. Nós não temos todas as respostas, mas se temos alguma resposta, é o Espírito de Deus que vai nos revelar naquele momento. Isso. Joel, como é que você vê essa situação, Joel? Olhando para algumas passagens bíblicas e olhando para o resultado disso tudo, para o resultado das escolhas e das ações, tá? A Bíblia diz que há tempo para tudo, certo? Então há tempo para tudo mesmo. Agora, o ir e não ir, o se revelar ou não se revelar, ele não está ligado à sua pessoa, ao seu caráter. Ele está ligado ao caráter do outro. Por quê? Pela história, a gente vê que a revelação de quem ela era veio no momento oportuno. Então, era em relação ao outro essa revelação, essa decisão. Porque se fosse antes, quem iria se escandalizar? Não a própria pessoa, o outro. Então, era necessário um tempo para que, para o outro... Agora eu vou trazer para nós. Às vezes, será sábio você não se revelar de imediato para uma pessoa quem você é, mas não se revelar de boca. Você se revelar através das ações. Em alguns momentos, se você se revelar, eu sou isso ou aquilo, a pessoa vai, por um preconceito talvez que ela tenha, ela vai tender a quê? A se afastar de você. Num relacionamento, certo? Você se revelando através de ações, e as ações do cristianismo elas são louváveis, uma própria pessoa vai manifestar o interesse de saber realmente quem você é. Você é uma pessoa diferente. Vamos dizer que possa ser um ateu, uma pessoa de uma outra fé, que carrega um preconceito com ela, e se de imediato você até parece que cria um certo preconceito. Não, eu batendo peso, eu sou adventista do 7º dia. E aí algumas pessoas vão falar, mas de repente na relação do dia a dia, a pessoa vai ver que você, o adventista do 7º dia, não é aquilo que falaram para ela, né? Que existe muito preconceito, muita história. Era isso, eu não queria que complicasse tanto. Está tudo certinho. Eu posso dar alguns exemplos? Eu gosto de lidar com exemplo. Eu fui certa vez num lugar onde é uma grande universidade e tem um bairro fora da universidade. Aí eu fui lá, a minha esposa, ela é quase vegetariana. Conversando com uma pessoa, ela falou, nossa, eu detesto os vegetarianos. Falei, sério, por que detesta? Não sabe aquele pessoal do lado de lá? Sei. Quando eles vêm comer no meu restaurante, por que não tem isso aqui? Eu sou vegetariano, tem que ter isso daqui. Quando eu vejo, para os dias de hoje, revela e não se revela, é isso, coisa simples. Para que eu vou ficar saindo para os outros falando olha, doutor Celso, será que o senhor faz a mesma coisa? O Joel faz a mesma coisa, nós trabalhamos com o mercado. As pessoas elas têm que nos conhecer pelas nossas atitudes. E você acabou. Está se revelando.
A hora que você puder, posso orar por você? Deus te abençoe. Eu encerro toda a negociação, toda. Não importa se o cara é mega milionário, se ele não é milionário, se é ateu ou não é ateu. Eu encerro toda a minha negociação, cara, fecha aqui. Agora, eu quero que Deus te abençoe muito. Como assim Deus me abençoe? Você é crente? Sou cristão. E vou estar orando por você. Para que eu tenho que começar a conversa? Então, às vezes, eu entendi isso na lição. Quando o autor coloca que há a hora, que vocês dois falam a mesma coisa. A hora para a gente se revelar e a hora para não se revelar. Outro exemplozinho, já encerrando, falando você. Já contei aqui uma vez. O doutor Celso não escutou ainda não. Uma irmã um dia chegou feliz para mim no sábado de tarde. Hoje eu evangelizei. Irmã, encontrei uma mulher no ponto de ônibus, falei que ela tem que guardar o sábado. Ou seja, Deus quer que nós sejamos as cartas, não é assim? Como é que a carta é lida? Primeiro ela vem, antigamente era a mesma coisa, a parte externa da carta. A pessoa pega a carta, achou bonito o envelope, achou legal, depois ela vai conhecer o conteúdo, e às vezes o que a gente faz? A gente quer mostrar para os outros um conteúdo que a capa da carta não mostra. Então, eu achei muito sábia essa questão da lição, a forma como colocou, conte agora. Não, agora você não conta não. Mas o senhor falou bem antes, vocês falaram, foi para esse fim, propósito, né? Deus quer a pureza do seu coração. Olha o exemplo de Saulo. Deus quer a pureza do seu coração. Deus quer transformar o seu coração. Ele não quer o seu coração pronto, até porque isso seria impossível, né? Mas toda o afunilamento dos raciocínios que nós podemos ter, não só na lição, mas de um âmbito mais macro, como a gente está falando, nós precisamos de orientar o nosso pensamento para que possa nascer dele as nossas conclusões, que possam gerar as nossas ações, atitudes, que possam determinar os nossos caminhos e que esses caminhos sejam comandados por Deus. E aí... Parece até que eu estou escutando a Mike ler o Mente, Caráter, Personalidade, volume 2. Porque esse caminho, ou ele é semana para passada, ou ele é para... Por isso que é bom ter gente inteligente perto. Então, assim, tudo está aqui dentro. Tudo está aqui dentro. E Deus vai te mostrar a hora, porque você, estando conectado, né? A gente não precisa se precipitar, né, doutor? Olha aqui outra coisa muito interessante que eu sempre pensei. Nós temos uma métrica para a ação, para a oração. Nós temos uma métrica, né? Jesus nos ensina como orar, né? Primeiro nós louvamos, bendizemos o nome, glorificamos, damos graças, né? E aí, então, vem realmente os agradecimentos por todas as bênçãos, por toda a proteção. Em seguida, a gente revela as nossas falhas, e aí a gente admite, né, que a gente é pecador, então nós precisamos de pedir para que Deus nos perdoe e também nos estimule a perdoar outras pessoas, né? E, por fim, a gente faz os nossos pedidos, dos nossos sonhos, colocamos no conhecimento de Deus. Deus não sabe? Ele sabe. Ele quer um relacionamento com você, então Ele quer que você... Que ele te conte, né? Abre o coração, né? Agora tem um detalhe, termina aí, né? Termina aí. Olha que coisa interessante. Essa métrica, eu acho que ela precisa ser acrescentada, e de maneira nenhuma eu estou aqui corrigindo Jesus, não se trata disso, mas é um raciocínio que a própria oração nos leva para isso. Oração é falar com Cristo. E através desta forma de orar, você consegue ouvir. E no momento em que você termina a sua oração ali, você precisa parar para ouvir a Deus. Eu acho que esse momento de pausa para que você possa ouvir a Deus, ele faz parte da oração, né? E quando a Bíblia diz para nós, né, que o Paulo diz em Tessalonicenses, orai sem cessar, é isso. Minha vida inteira de relacionamento, né? O tempo todo, falando e ouvindo. Joel, tudo bem, nós estamos falando aqui de o cara não se curvou, por ele não ter se curvado, houve lá um decreto, né, que falou, ó, todo judeu vai ter que morrer tal dia, certo? Foi mais ou menos isso.
Só para a gente dar um resuminho aqui, que nós já estamos finalizando. A gente, se deixar, nós vamos longe, mas vamos lá, né? E aquele jejum que o Dr. Celso leu antes foi buscando a proteção de Deus para pedir clemência, é isso? Para intercessão com o rei. E deu certo? Deu certo. Eu só queria... Não, tranquilo, mas aqui, tá? já entra para cá Tá. também. A gente estava no se revelar ou não se revelar, o momento certo para isso. Só que a lição deixou bem claro que nós precisamos tomar posição. Nós precisamos tomar posição. Não podemos ficar em cima do muro. Não, até esse revelar ali ou não revelar, pode ver que não tem muro ali. Sim, não, eu digo assim Sim. que a gente não pode Não, confundir essa questão, isso. entendeu? Mas ela não tem muro ali. Não, a lição não deixou essa margem. E a lição ela ainda denota, eu achei isso muito legal no autor, que há o momento certo de se revelar. Que não é para a pessoa ficar aí se achando, que nem você falou mesmo, Sim. o bambam do puleiro, achando que é mais importante ele falar da onde ele é do que quem ele é. Continua. E aí a gente vê a Esther tomou posição, Mordecai tomou posição, consequências vieram a respeito disso. Esther é o único livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus, né? Nossa, eu tinha até esquecido É disso. interessante. A palavra Deus não aparece no livro de Esther. Mas nós vemos assim, Deus ali nos bastidores, vamos dizer assim. Eu não vou falar que não é nos bastidores. Deus é um agente ativo ali. né? Porque quando eles é assim, ó, tem uma frase no livro Desejado de Todas as Nações, quando Ellen White está ali descrevendo o momento que Jesus ressuscitou Lázaro. E aí ela fala assim, o mesmo Deus que tinha poder para ressuscitar o morto, ele tinha poder para retirar a pedra com uma palavra. Mas ele disse o quê? O que ele disse? Né? Tirai a pedra. E aqueles homens ali fizeram um esforço para retirar aquela pedra do local. E aí ela diz embaixo assim, ó, o que o humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Kevin, puxa aqui para mim. Vocês estão vendo como é gostoso ter pessoas inteligentes assim do lado da gente? Eu estou aprendendo a lição. Você também está? Continua, Joel. O que o humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Na história de Esther, eles fizeram tudo o que o humano podia o quê? Fazer. E quando eles não podiam mais, eles recorreram a quem? A Deus. Jejum, oração. Houve uma mobilização, isso aqui ensina muito para nós, né? Que, como povo, nós devemos nos mobilizar, né? Às vezes em um propósito, por algum motivo especial. Por exemplo, assim, eu sei que você está no rolo. Nós aqui estamos se mobilizando para distribuir o quê mesmo? O grande conflito. Chique, né? O grande conflito. Um em cada residência. Aí, eu sei que você está lá no rolo. Pessoal, eu não estou ainda, porque bem no horário do meu estudo bíblico, mas a hora que acabar o meu, eu vou distribuir também. Então, assim, nós vemos o quê? Que o resultado dessa mobilização, ele foi alcançado, Deus ele foi favorável ao povo, ouviu o povo, intercedeu, né? Mas eles fizeram a parte deles. Parte deles. Assim, ó, essa lição, se a gente ir, né, Dr. Celso, vai longe, né? Agora, me conta uma coisa. Tem uma festa aí chamada Purim. Diz que até hoje ela é comemorada diante do povo de Deus. O que foi esse Purim? Então, só ainda pegando um gancho... Vai pegando aí, vai lá, vai longe. Só pegando um gancho que o Joel falou aqui, que eu achei maravilhoso, a questão da colocação, na verdade, da lembrança de que o livro de Esther não aparece a palavra Deus. Mas a gente vê que é um livro repleto de ações divinas. E aí eu me pergunto, né, as pessoas às vezes falam assim, eu sou de tal igreja, eu sou adventista, ou eu distribuo livro, eu faço isso, eu faço aquilo, porque foi assim, porque as pessoas costumam colocar muito as suas ações. Através das suas ações, as pessoas são reveladas. Mas as verdadeiras ações, elas são aquelas que refletem os frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, mansidão, benignidade, paz, benignidade. Essa palavra, eu acho ela maravilhosa. Mas a benignidade, ela está num olhar, é um olhar. A bondade e a benignidade.
né? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, as pessoas não precisam realmente fazer as coisas... Serem protagonistas. Isso. Tirou daqui. Ei, agora, gente assim, inteligente. o protagonismo não pode ser nosso. Nossa. Deus não colocou, ele não se colocou como um protagonista na história, né? Mas, mas ele é. É o tempo inteiro, né? Sabe o que eu acho interessante, talvez o senhor vai compactuar com essa ideia, que eu acho interessante nos grandes gênios da humanidade em todas as áreas. Vamos supor, se você pega os grandes gênios do futebol, os grandes pensadores, as pessoas que se destacaram, grandes gênios em todas as áreas, eles faziam simples. E eles evitavam estar no protagonismo. É algo que a gente precisa aprender, né? Porque quando Paulo fala assim, crucificado estou com Cristo, já não vivo, já não aparece o eu, né? Não é o eu que se destaca. Quem que vive em mim? Cristo. Quais as ações? Quem é visto em você? Agora, você falando da simplicidade, hoje nós conversando sobre cozinha, eu falei para alguém assim, nossa, eu sei fazer miojo. O cara, você tá doido? Não, mas porque miojo qualquer um faz. Eu falei, não, do meu jeito. Porque quem me ensinou foi o Jacan. Jacan, você sabe que no MasterChef é um dos grandes chefes do Brasil de cozinha. Sabe como é que é diferente? Não é que nem está na caixinha, sabe? Você vai lá, você bota uma frigideirinha, só um pouquinho de água, ela vai fervendo, vai chupando o macarrão, e quando vai chupando, você vai temperando em cima. Coisa simples. Miojo é uma coisa simples. Mas se você fizer diferente do que faz na caixinha, você tem algo formidável. E é assim mesmo, né? Nas ações simples do livro de Esther, a gente vê a mão formidável de Deus. Então, Purim, pelo que eu entendi, foi o grande livramento que Deus deu ao povo, graças à intercessão do jejum e da oração. O decreto dos medos, dos persas, ele não poderia ser revogado. Quando Dario, né, jogou Daniel na cova dos leões, ele não dormiu aquela noite, ele ficou, né, aflito, mas ele não podia o quê? Revogar. E ele falou, Daniel, que o teu Deus te proteja. E protegeu, era o desejo daquele rei. Ele tinha que manter... Do mesmo modo, o decreto que foi dado aqui pelo rei, ele não poderia ser o quê? Revogado. Era a morte de todo judeu, né? Qual que era o decreto? Ah, tá, desculpa. Não, tá certo, você respondeu. É a morte de todo judeu, né? O decreto era a morte de todo judeu. Agora, o rei se tornou favorável a que isso não acontecesse. E agora, o que ele poderia fazer? Então, eles receberam, né, o direito de defesa. O direito de defesa. Ele não revogou o decreto. Esse pedido foi feito por quem? Por Esther e Mordecai, né? E o mais interessante é que dentro desta batalha, que eu acho que morreram 75 mil, não estava previsto dentro dessa batalha, os judeus, então, né, que foram usados ali, Deus se mostrou nesta batalha, a mão de Deus se mostrou nessa batalha. E a própria forca que foi construída por Amã para Mordecai, fins de morte de Mordecai, serviu para ele mesmo. E dentro desta batalha, os judeus não ficaram com os pertences daquele povo. Sim. Sendo que, na verdade, dentro da proposta de guerra, seria eles abaterem os judeus e ficar com os pertences. Por direito. E quando os judeus, então, nesse direito de defesa, batalha, né? abateram o seu rival e não ficaram com os pertences, muitos daqueles acharam isso muito curioso. Mas como é que vocês matam e estão em festa, né? Estão alegres e tudo mais ali, e não ficaram com os pertences? Então, isso foi um testemunho da atuação de Deus ali naquela ocasião para aquele povo, dentro daquela cultura, dentro daquelas tradições todas. Então, muitos se converteram. Você vê, se a gente pegar todos os pormenores desse livro, a gente vai longe. A gente vai longe. Mas está na hora de você ir longe. E lembra que
toda lição tem um desafio, certo? Vamos ver o desafio dessa semana? Ore para que nesta semana Deus lhe dê coragem, coragem de compartilhar com uma das pessoas em sua lista de oração. Lembra aquela listinha de oração que nós já fizemos e estamos orando por ela? Eu estou orando por um amigo meu, que o nome dele é Carlos, ele mora do lado da minha casa. Então agora, coragem, certo? Para nós ir lá e falar para ele, olha, você é meu amigo de oração e eu vim aqui para dizer para você que eu estou orando por você. E olha aqui o desafio. Comece um diário ou agenda de pequenas coisas especiais ou grandes coisas que Deus faz por você. Sempre que possível, revise o conteúdo e ore para que Deus traga essas coisas à sua mente no momento certo para compartilhá-las. Você imagina agora, o Purim é isso. O povo até hoje lembra o grande livramento que Deus fez naquela época. Olha o que nós estamos falando aqui, ó. E tem coisas que a gente esquece, as grandes coisas ou as pequenas coisas que Deus faz. E qualquer tropeço, qualquer dor de cabeça, qualquer dor de dente, ai, Deus é isso, Deus é aquilo. Anote na tua listinha aí, Deus fez isso, Deus fez aquilo, eu tive comida hoje respirei esse ar gostoso, tive a presença do Dr. Celso. Mas aqui eu vou ficar 2 anos me gabando, que aqui no meu podcast, o Dr. Celso, aqui no nosso podcast, o Dr. Celso esteve aqui, né? Amigo nosso, amigo meu e do Joel, nós amamos esse homem aqui, a gente torce por ele, está aqui porque eu tenho que trazer, tem que trazer. Tá aí agora, Joel. Agora você pode. Fiquei satisfeito. Então. E assim, fala aí, né, o dia que ele veio aqui. Não, pessoal, ele já veio numa lição para a gente fazer para vocês, só que acabou a luz. Ele, tão gentilmente, ele foi sem cobrar nada e voltou hoje. O senhor é um amor de pessoa. Vamos lá. Doutor, eu vou deixar o senhor por último. Joel, bem rapidinho. Qual é a mensagem central que você quer dar para os nossos... O último parágrafo de terça-feira diz assim, ó, talvez não sejamos levados a situação tão crítica e saliente como o povo de Deus no tempo de Esther. Muitas vezes, porém, homens ou mulheres convertidos podem exercer parte importante em posição mais humilde. O que isso quer dizer? Nós não precisamos, né, estar num momento da história, às vezes, incrível para testemunharmos de Deus, mas nós podemos testemunhar todos os dias, através das pequenas coisas, que o efeito será o mesmo. Amém. Dr. Celso. Nós começamos aqui levantando a questão da disponibilidade de Esther, da sua fé, né? Em meio a uma cultura hostil, diferente ali, e no momento certo ela se revelou, e obviamente que foi para este propósito que ela foi levantada, né? Tanto que ganhou um livro na Bíblia, a sua história está aqui para nos dar aí muitos ensinamentos, mas eu queria deixar uma questão que a gente terminou aqui com uma batalha. E dentro de qualquer batalha que nós tenhamos aí pela frente, né, já tivemos, temos e certamente teremos cada vez mais, o revide as atrocidades deste mundo devem ser apoiadas por Deus. Jesus disse, o último será o primeiro. Aquele que chora depois vai rir. Então, o legado de Cristo é que nós não entremos nessa briga. Essa briga não é nossa. Essa briga entre o bem e o mal, ela não é nossa. Nós não temos condição nenhuma, né? Nenhuma de nada nesta briga. Então, a briga entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Então, nós precisamos estar conectados, de mãos dadas com Jesus, para que o nosso revide as austeridades dessa vida, né, as dificuldades dessa vida, as guerras dessa vida, as batalhas dessa vida, que nós possamos revidar de uma maneira divina. Amém. À medida em que Deus nos ensina a virar a outra face, né? Não servirmos de saco de pancada, mas não entrarmos nessa batalha. Ela não é nossa. Posso continuar? Vou continuar o que o senhor está falando aqui no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 269 e 270. Olha só. A oração da fé é a grande força do cristão e com toda a certeza prevalecerá contra Satanás. Por isso é que ele insinua que não temos necessidade de orar. Ele detesta o nome de Jesus, nosso advogado. E quando sinceramente vamos a ele em busca de auxílio, olha a luta, os exércitos de Satanás se alarmam.
negligenciarmos o exercício da oração serve bem ao seu propósito, ao de Satanás, pois assim seus prodígios de mentira serão acolhidos mais depressa. Amém. Uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua, que coloca a vida na mão de Deus, vai cumprir o que o nosso verso hoje diz em Isaías 49:6. Farei também com você, com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até aos confins da terra. Amém. Vamos fazer um trato? Essa semana nós vamos ser a luz, a salvação para as pessoas que nos cercam. E se entrarmos em contato com algum estranho, vamos lembrar da lição de hoje, certo? Vamos nos revelar por intermédio de um olhar, de um sorriso, de uma atitude de amor. E depois a gente mostra o restante do que nós somos. Vamos mostrar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus pode fazer por elas, para que elas se apaixonem pelo mesmo Jesus, que pode modificar a minha e a sua vida diariamente. Vamos ser salvação para as pessoas. Salvação para as pessoas. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado a Deus porque o Senhor deixou essa lição, que foi tão boa, nos ensinando a gente a viver com pessoas de cultura diferente. Se tivermos um dia que ir para algum lugar estranho, que possamos ir, ó Deus, na certeza de que o Senhor vai estar conosco e que jamais precisaremos negociar os nossos princípios. Que o Senhor coloque a certeza da salvação na nossa vida, na vida de cada pessoa que está nos assistindo. Nosso irmão Celso vai voltar agora para a casa dele, que os anjos o proteja a família dele, amém. Ajude a esposa dele, que ela não está bem, e também ajude, Senhor Deus, cada pessoa que está conosco aqui na nossa classe da Escola Sabatina. É isso que eu te peço, é isso que eu suplico em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dr. Celso, muito obrigado, Joel, e muito obrigado você que esteve conosco. E não se esqueça, é nesse horário, é nesse canal, a nossa classe, é nesse dia, a nossa classe da Escola Sabatina. E esperamos você na semana que vem para a gente compartilhar a última lição. E não se esqueça, se você não tem essa lição ainda dos Salmos, rapidinho, Kevin, bota aí, manda minha lição, manda minha lição, manda minha lição, e a gente vai mandar uma lição para você. Agora lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.